A paz do Senhor aqui para o irmão Raimundo, a irmã Lucilena. Bom dia aqui para o nosso amigo aqui, Francisco Chaves. Aí. Que Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor para todos que estão ouvindo esta programação evangélica e cristã, que tem o objetivo de todos os domingos estar repassando estas informações sagradas da palavra de Deus. Isso é um fator importante e necessário, de forma que vamos agora meditar nas Sagradas Letras. Evangelho segundo João, ou seja, Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo 1, apenas o versículo 43, que diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Amados irmãos, amados amigos, amados ouvintes que estão em sintonia nesse momento com este programa, estamos diante da palavra de Deus, a verdade do Senhor, a revelação de Deus do seu coração para os nossos corações. Aqui nós temos o que? Uma obra missionária efetuada pelo maior missionário que pisou na terra, que foi Jesus Cristo. Isso, evidentemente, não há sombra de dúvida. E aqui ele encontra quem? Ele acha quem? Filipe. Ao vê-lo, ele faz um convite e disse: segue-me. Uma pregação muito pequena, não tinha muitos detalhes, mas foi com muita unção, com muita graça, que Filipe seguiu. Ele não perguntou o motivo dele segui-lo, mas simplesmente seguiu. E o Filipe agora, seguindo Jesus, aquele convite, já acha Natanael e disse: olha, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, o Messias, que significa Cristo, e vem ver. Então, Jesus nesta manhã, por meio da sua palavra, está convidando a você também, você que está aí, cansado, decepcionado, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, ele está dizendo: segue-me. E esse convite, ele é muito extensivo, ele é muito penetrante. A palavra de Jesus é muito objetiva. Jesus sempre foi objetivo e continua sendo por meio da sua revelação. Quando o centurião foi lhe procurar, porque o seu empregado estava atormentado, muito doente, ele disse: eu vou dar saúde a ele. E o centurião disse: olha, não é necessário que você vá na minha casa, porque eu não sou digno de que você entre debaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará, ficará curado. E Jesus se admirou muito daquela fé daquele homem, e conforme ele creu, isso aconteceu. Então a mensagem de Jesus, ela é objetiva, e aquele centurião, mesmo não sendo judeu, ele acreditou que Jesus tinha uma palavra positiva, forte e objetiva. Só bastava ele dizer uma palavra, tudo ia acontecer no sentido de restauração, de libertação, de cura. Jesus continua sendo assim. Ele está dizendo para você: segue-me. Isso é um convite que ele faz. Talvez tantos convites você tenha recebido ao longo da sua vida. Convites bons, convites ruins. Quando você é convidado para participar de um casamento de um parente, obviamente é um bom convite. Mas há convites aí que são ruins, que levam ao ser humano à destruição moral e espiritual. Esse convite aqui, Jesus estava fazendo para que Filipe, a partir dali, tivesse uma nova vida, viesse viver um novo destino, tivesse na sua vida agora o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, os princípios sagrados de Deus. Filipe agora tomaria conhecimento, pois ele estaria seguindo aquele que era e que é o grande mestre divino, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco, que teve o objetivo de ensinar. Toda vez que Jesus se reunia com alguém,
Lá está ele dizendo, lá está a palavra dizendo, e Jesus ensinava-os. Jesus sempre teve este interesse de estar ensinando, e hoje, por meio da sua palavra, da mesma forma. Ele está ensinando, ele está convidando. Convida você a participar do seu reino, das suas bênçãos, porque isso é necessário ao ser humano. Nós somos carentes de Deus, todo ser humano tem um vazio muito grande. Por mais, digamos assim, bem-sucedido que ele seja, ele pode ser um grande empresário, pode ser um grande profissional, mas ele vai ter um vazio. E este vazio vai ser preenchido exatamente pela presença de Jesus. Felipe não era diferente. Ele tinha um vazio na sua vida. E Jesus disse: vem, segue-me. Porque seguindo Jesus, isso significa que você vai andar no caminho certo, no caminho da vida. Quando Jesus instruía os discípulos acerca de que ele ia voltar para o Pai, ele estava dando as últimas instruções do seu ministério terreno, antes da sua crucificação, da sua morte e ressurreição. Então, em dados momentos, ele disse no capítulo 14, lá versículos do 1, 2, 3, 4, 5 até o 6, ele vai instruindo os discípulos, e inclusive o Felipe estava naquela reunião, naquele momento. Esse mesmo Felipe que recebe o convite, que Jesus disse: segue-me, ele estava ali presente. E naquela hora Jesus disse: vocês já sabem o caminho, para onde eu vou. Aí levanta-se Tomé e disse assim: para onde vais? Como podemos saber o caminho? Como podemos saber? Olha, nós notamos aqui que já completava 3 anos que Jesus estava com aquela gente, aqueles homens. E Jesus disse assim: você já sabe o caminho. Por que ele disse isso? Porque o Tomé, o Felipe, todos eles já tinham presenciado Jesus curando o cego de nascença, curando Bartimeu que estava na beira do caminho, ressuscitando Lázaro que estava sepultado já 4 dias de morto, estado de decomposição. Tinha ressuscitado o filho único da viúva de Naim, tinha ressuscitado a filha do príncipe da sinagoga, que era do Jairo. Jesus tinha expulsado demônios terríveis que estava massacrando vidas. Jesus tinha feito operações miraculosas. Então todos eles já poderiam ter noção de que Jesus realmente era o caminho da vida, a verdade e a vida. Porém, Tomé pergunta e diz: como podemos saber o caminho? Talvez hoje seja uma dúvida que paira na mente de muitos. Como você pode saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Como você vai saber qual o caminho? Ora, Jesus é muito taxativo, como eu disse a princípio. Quando ele disse: Felipe, vem, segue-me. Ele estava dizendo para Felipe: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Segue-me, que eu sou o caminho da vida, da verdade, o caminho da liberdade, o caminho da prosperidade, o caminho que você vai obter recurso, subsídio para a sua vida física e espiritual e moral. E agora estava Tomé também ali dizendo: como podemos saber o caminho? Muita gente está dessa forma. Muita gente está junto do caminho, está à beira do caminho, mas ainda não está no caminho. O Bartimeu, cego lá de Jericó, mendigava pelas ruas, pela periferia de Jericó, e ele naquele estado de vida tão precária, Jesus passa naquele lugar, e ele toma conhecimento que era Jesus, e ele começou a clamar por Jesus, e diz o texto que ele estava junto do caminho. Ele estava junto, ele não estava no caminho, mas a partir de então, quando alguém trouxe a informação concreta, que ele clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus manda chamá-lo. Ele lança fora a sua capa, porque aquela capa representava uma vida de maldição, uma vida de miséria, uma vida de tortura, pela a condição financeira e física que ele tinha, porque era cego, deficiente visual. Então ele lança aquela capa fora. No momento que ele lança aquela capa fora,
ele estava tirando de si uma maldição, ele estava correndo em busca de uma bênção na qual ele recebe, porque Jesus disse, que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Aqui estamos vendo a palavra seguir. Aquele que disse para Filipe, vem, segue-me. Agora, diante de Bartimeu, o filho de Timeu, Jesus disse, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Pronto, vai ver. E ele ficou glorificando a Deus, saltando de alegria, seguiu Jesus pelo caminho. Porque ele viu naquele momento, ele presenciou, a sua percepção pôde catalogar que aquele ser realmente era divino, ele era sobrenatural, ele não era um ser humano normal como qualquer um, ele era um ser divino que estava ali. E ele seguiu Jesus pelo caminho, e estava Tomé perguntando, como podemos saber o caminho? Talvez você esteja junto do caminho, perto do caminho, mas ainda não está no caminho. Por que você não está no caminho? Porque a dúvida faz com que você esteja assim, desta forma, ainda não está no caminho. Quando você está num caminho, o que é um caminho? Ele é uma via de acesso, que leva você de uma localidade a outra localidade, de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, é uma via de acesso, um caminho, uma estrada. O caminho, uma rota, na qual leva alguém para outro lugar. Então Jesus é esta rota que nos leva ao céu, à presença do Pai. Jesus é este mediador que nos conduz a Deus, faz esta ligação. Ali estava Tomé ainda com dúvida, vendo o próprio Bartimeu ser curado e seguindo Jesus pelo caminho. Ele pergunta, como podemos saber o caminho? E essa, com certeza, é a dúvida, é a confusão que está gerada na mente de muita gente. Porém, Jesus, como disse, ele é objetivo, ele respondeu imediatamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele disse para você nesta manhã, eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim diz o Senhor. Por que ele diz isso? Porque você seguindo este caminho, você vai se deparar com a verdade, e a verdade hoje é uma raridade, porque nós temos um mundo, o sistema mundial é envolvido com a corrupção. Essa corrupção, ela é moral e é espiritual, e a mentira predomina aí. A predominância da mentira é tão grande entre os seres humanos, na sociedade, em massa. E Jesus disse, eu sou o caminho, está dizendo, eu sou o caminho, a verdade. Você precisa dessa verdade, você precisa se envolver com esta verdade, você precisa aderir a esta verdade na sua vida, para que ele tire desta situação caótica, tanto física, quanto moral e espiritual, e vida, e conclui dizendo, e a vida, Jesus é a vida, ele não é a morte, ele não conduz ninguém para a morte, pelo contrário, ele é a vida. Todavia, a Bíblia está dizendo, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, Jesus está lhe chamando nesta manhã, vem e segue-me, porque eu sou o caminho. A sua mente está obscura, ou na escuridade das trevas, de problemas, de situações em que você se envolveu, e ele sabe muito bem, o Senhor está lhe contemplando, sabe a situação que você se encontra, mas Jesus é a luz. Em dado momento, ele repete uma mensagem para um povo que ele estava ali procurando, e este povo estava em dúvida também, estava numa via, aliás, junto do caminho, não estava acessando, não tinha acesso a Deus diretamente. E Jesus disse assim, no capítulo 8, versículo 12, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, Jesus fala outra vez. Por que ele fala outra vez? Porque ele já tinha dito anteriormente. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas vamos ver que a palavra segue está presente aqui. Jesus está dizendo, olha, se você me segue, você terá luz. E nós chegamos na carta de Paulo, a 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, lá diz que o Deus deste século, que o inimigo, que Satanás, como ele é cruel, terrível, ele tem feito o quê? Cegado o entendimento da humanidade, em grande porcentagem.
cegado assim os olhos do entendimento do ser humano, para quê? No objetivo de que a luz do Evangelho não resplandeça nas vidas. Porém, esta luz que é forte, esta luz que é verdadeira, esta luz que não falha, qualquer luz que você possa ver e esteja existindo hoje, ela falha. Esta luz elétrica, a luz da nossa energia, da eletricidade, ela falha. Em dado momento dá apagão, ela vai falhar. O sol, quando há um eclipse, ele tem a sua falha parcial em determinado lugar. A luz da lua também há falhas. E sendo o sol uma estrela de quinta grandeza no nosso espaço sideral do sistema solar, a lua sendo este satélite que Deus criou para iluminar a noite, mas ela falha também. Porém, Jesus não falha, é uma luz porque penetra na nossa alma, no nosso espírito, em todo o nosso ser. Ele está dizendo: eu sou a luz, e você precisa desta luz. Aquele Filipe que estava ali, ele precisava de quê? De um acesso a Deus pelo caminho, e ali estava Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele Filipe que estava numa vida de escuridade, na escuridão do pecado, da ignorância, distante, destituído da glória de Deus, agora encontra-se com Jesus, que disse: vem, segue-me, porque eu sou a luz, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a palavra não é direcionada mais para Filipe, nem para Tomé, ela é direcionada para você. Você exatamente que está nos ouvindo. Jesus é esta luz que quer iluminar a sua vida, o seu caminho. Se na sua jornada, no circuito da sua vida, você tem encontrado tanta dificuldade, tantos problemas, tanto de sabores, tanta decepção, tanto desengano, Jesus está dizendo: eu sou a luz, o caminho, e vai te orientar, e vai trazer um norte na tua vida, e vai te direcionar pelas veredas da justiça de Deus. O objetivo do Evangelho, o intuito do Evangelho de Jesus é exatamente isso: é esclarecer a humanidade através de uma notícia extraordinária, de que Jesus é a solução para todo tipo de problema, seja lá qual for, por pior que seja, por impossível que você venha achar que não pode obter uma bênção ou libertação de uma situação, pois Jesus é a solução de tudo isso, porque Ele está dizendo: eu sou a luz, eu sou o caminho. E na trajetória da vida, certamente você não tem tido aquele conselheiro, aquela pessoa que tem cuidado de você, porque nós seres humanos, nós somos carentes de quê? Muitas vezes da presença de alguém, para que faça aquele, seja companheiro, que nos aconselhe, que nos ajude. Nós precisamos de um e do outro. Nós não podemos ter uma vida solitária. Nós precisamos viver em unidade, de maneira coletiva, com esta afinidade com Deus. Deus nos criou na terra para sermos assim, uno, vivermos em unidade, numa comunidade que sirva a Deus. E de forma que Jesus está dizendo: eu sou bom pastor. E a palavra bom pastor aqui significa aquele que cuida, aquele que vai ter o cuidado de você, que vai realmente estar presente na sua vida, que vai ser seu amigo, o amigo mais chegado do que um irmão. Lá Provérbio, fazendo alusão numa mensagem poética, alusiva a Jesus, diz que ele é o amigo mais chegado do que um irmão. Se você tem um irmão de sangue, que é bem chegado, que é bem próximo a você, pois Jesus está dizendo aqui, a palavra está dizendo aqui, que Jesus é este amigo mais chegado do que um irmão, e Ele é o bom pastor, e este bom pastor deu a vida por você e por mim, deu a vida por você e por mim, e Ele lhe convida, como convidou esse homem, Filipe, dizendo: vem e segue-me. Por que Filipe precisava receber este convite? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus é a luz do mundo, quem segue Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque Jesus é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Esta metáfora significa aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e aceitam.
Você quer receber o convite de Jesus a ser participante das suas bênçãos, Ele lhe convida: vinde a mim. Você está cansado, você está de tanta coisa que tem acontecido, de tanta traição, e as traições é tão presente na vida humana. O próprio Jesus, para cumprir com tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, passou pelo processo da traição. A traição é algo que dói na alma. A traição é ruim, massacra, tortura a vida emocional, psicológica de um ser humano. Mas Jesus está dizendo aqui: eu sou bom pastor. E esse bom pastor, ele não cuida só fisicamente, mas ele cuida também do seu interior, do seu psicológico, do seu emocional, do seu espiritual, da sua espiritualidade. Vem, segue-me, porque você vai ter alguém muito especial para estar junto de você, sendo o caminho para você andar na verdade e na vida, sendo esta luz para iluminar a sua vida, o seu caminho, seus projetos, seus planos, e ser o bom pastor para ter um cuidado contínuo de você, em todos os momentos da vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Você quer alívio na sua vida? Você quer um alívio? O lenitivo de Jesus é presente na vida de quem o segue. Os espinhos, as situações adversas podem acontecer, mas a graça de Deus estará presente ali, a graça de Jesus estará presente, e a graça de Jesus estando presente, ela vai superar qualquer situação ruim. O apóstolo Paulo, quando perseguia até a igreja, perseguia o povo de Deus, após a sua conversão ao cristianismo, passou a seguir Jesus pelo caminho, passou a conhecer que Jesus era a luz do mundo, passou a conhecer e saber que Jesus era o bom pastor, e em dados momentos do seu ministério, no ofício do seu ministério, ele foi esbofeteado, ele teve revelações profundas, e um mensageiro de Satanás o esbofeteou, e ele chega a testemunhar que ele teve um espinho na sua carne, um espinho surgiu na sua carne, na sua vida, e ele orou a Deus 3 vezes, né? Porque ele era judeu, e o judeu tinha esse costume, né, de orar 3 vezes a Deus durante o dia. Eles oravam às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, a oração a 9ª. Então, como judeu, ele cumpriu aquele rito e orou 3 vezes ao Senhor. Mas a resposta de Jesus diante dos espinhos, ou do espinho que estava encravado na sua carne, na sua vida, no seu emocional, no seu psicológico, a mensagem de Jesus foi para ele assim: a minha graça te basta, porque você estando no caminho, que é Jesus, você não está isento de, muitas vezes, de receber alguma afronta, que são espinhos. Mesmo seguindo Jesus, sendo a luz, os espinhos podem surgir. Mesmo você estando com Jesus como bom pastor, vai aparecer os espinhos. Mas só que vai aparecer graça em abundância. Só que vai aparecer refrigério de Deus em abundância, para fazer você sobressair, para fazer você vencer, para fazer você prevalecer diante da circunstância da adversidade e da dificuldade. Por isso que Jesus lhe convida: vinde e siga-me, e segue-me, como disse para Filipe. Vem e segue-me. Porque quando Jesus profere uma palavra desta natureza, é porque Ele quer o melhor na sua vida. E o que é o melhor na sua vida? A presença de Jesus. Não há outra coisa senão a presença de Jesus lhe guiando, lhe direcionando, lhe ajudando, lhe consolando, lhe confortando, presente, bem presente na sua vida, como refúgio, como socorro, como o salmista disse lá no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na tribulação. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus é o nosso refúgio, é o nosso Salvador. Ele quer ser seu Salvador, seu libertador, seu perdoador, seu advogado, seu redentor. Siga Ele. É um convite que Ele faz: vem e segue-me.
Siga Jesus e a glória de Deus vai aparecer na tua vida. Mesmo que venha alguma afronta, mesmo que venha alguma adversidade, mas a glória de Deus, a graça de Deus vai superar, será bem maior, e tu serás mais do que vencedor, no nome de Jesus, amém.